Hallo Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch alle gut geht. Heute versuche ich nur in Deutsch zu sprechen. Das war nur ein Witz. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha saga, que é aprender a língua alemã. É muito fácil. Vem comigo. Gente, eu não sei falar nem o português direito. Aí a vida me passa uma prega. Não. Me prega uma peça. E cá estou eu tendo que me matar para aprender a falar alemão. É uma língua que assusta, assim, de primeiro momento. Mas depois que você vai se familiarizando aos pouquinhos, a coisa fica pior. Na realidade, eu estudei alemão por 5 meses aqui na Alemanha. Passei de primeira na prova, notas altíssimas, mas isso não quer dizer nada. Se você não continuar estudando todo dia ou praticando com alguém, você não vai falar alemão. Ou qualquer outro idioma, né? Se você não pratica, você não consegue falar. E o problema é esse. Sem emprego, a minha família, eu consigo conversar com os meus sogros algumas coisas, né? Às vezes até finjo que eu entendi, mas às vezes eu não entendo. Mas já consigo entender bem mais, lógico, né? E o meu marido, que é alemão, mas o danado fala português. Quando a gente tenta conversar em alemão, gente, eu sei que muitos vão falar, é falta de força de vontade. Mas às vezes a gente chega cansada, ele chega cansado, a gente quer saber como é que foi o dia. Então começa a falar uma frase em alemão e depois você já vai pro português para ser mais rápido, mais prático, entendeu? Mas eu sei que eu tenho que tentar mais. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos onde eu tenho mais dificuldade para aprender, como se fosse só isso, né? Na realidade, tudo é complicado para mim. Eu não tenho mais 18 aninhos, né, gente? Então a cabeça já não é mais a mesma coisa. Eu vou contar um caso que eu acho engraçado pra mim, né, quando eu lembro eu dou risada. Alguém me ligava, alguém do curso ou qualquer outro número que eu não conhecia, eu não atendia com medo de falar tudo errado dentro do ônibus ou dentro do metrô. Eu deixava pra ligar quando eu chegava em casa. Mas hoje eu atendo, mesmo não sabendo falar direito, eu tento, porque eu percebi que eles gostam que você tenta falar o idioma deles, né? Você não vive no seu mundinho, como muitos vivem aqui, que não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar, mas isso não vem ao caso agora, né? Tô falando de mim. Então, assim, até muitos falam que, nossa, por você estar aqui tão pouco tempo, até que você já consegue falar. Assim, eu fico toda contente, né, gente? Porque não é fácil. Na nossa língua portuguesa existem 2 gêneros, masculino e feminino. Mas na língua alemã existem 3 artigos definidos e os indefinidos, que eu nem vou entrar em questão aqui, e existem para cada artigo um gênero diferente. O artigo feminino, a gente coloca o die, o masculino der e o neutro das. Só que o que pega é que para muitas palavras, para gente que é feminino ou masculino, não quer dizer que no alemão também vai ser. Por exemplo, a mesa no alemão é masculino, der Tisch. Outro exemplo, a cadeira, feminino. No alemão é der Stuhl. Outro exemplo, o carro, que pra gente é masculino, mas no alemão é neutro, das Auto. E aí é que pega, porque para você memorizar esse der, die, das, tudo bem que existe umas regrinhas para facilitar, né? Mas mesmo assim é bem complicado. Existem algumas palavras enormes com várias consoantes que quando você olha, meu Deus do céu, né? Fazer, que é isso? Eu falo que a pessoa que inventou a língua estava com preguiça de tirar a caneta do papel e continua escrevendo todas as palavras tudo junto. Brincadeirinha. Por exemplo, existem até umas palavras até engraçadas, mas que fazem todo o sentido. Às vezes eu vou ter que ler porque eu não consigo memorizar, ok? Por exemplo, hand. Eu sempre confundo hand e hand, porque é muito parecido. Hand celular, hand mão, mas o plural de mãos é hand.
É assim vai. Então, Hand é mão e Schuhe é sapato. Então, como que se diz luvas? Die Handschuhe, sapato para as mãos. Não faz lógica o alemão? Ah, por exemplo, outra palavra. Flug quer dizer voo, né? Zeug quer dizer coisa. Então, aquela coisa que voa é o quê? Avião, der Flugzeug. Pode não ter graça para vocês, mas para mim tem graça porque eu estudo e eu vejo a semelhança de umas palavras e chega a ser engraçado para mim. Minto, não é der Flugzeug, é das Flugzeug. Ah, e muitas outras palavras. Então, assim, algumas palavras para memorizar, você tem que fazer uma ligação, uma coisa com a outra. E na brincadeira, até fica fácil de memorizar. Menos eu, porque eu tô tendo que ler aqui. Mas até aqui tá fácil, né? Eu escolhi só palavras pequenas. Mas essa palavra que eu escolhi para falar para vocês, eu vou ter que ler porque eu não memorizo também, que seria, eu vou falar em português primeiro, que são empresas que prestam serviço de comunicação de massa. É Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen. Hoje em dia a gente fala só Medienunternehmen, que é empresas de comunicação. E para falar os números? Número a gente sabe que no alemão, a gente sabe, eu sei, né? A gente fala 1, 2, 3, 23. A gente põe o 20 na frente e o 3 depois. No alemão é ao contrário, a gente fala 3 de 20. Sempre ao contrário, né? Então, para falar um número grande, tipo 7.777, etc. Então, eu vou falar para vocês em alemão. Eu vou colocar aqui na tela para vocês como que se fala, ok? É 777.777. Acho que eu falei certo. Confirmando. 777.777. Acho que eu falei certo, hein? Depois eu vou ver na edição. E sem falar no sotaque, né, gente? Que para cada pessoa que é de outro país que vai aprender a falar outro idioma, por exemplo, o português da gente é mais cantado. Cada idioma eu acho que o colocar da língua é diferente no céu da boca. Então, por exemplo, para falar, eu falo ich, mas não é ich, é um jeito de falar o CH, ich. Você tem que pôr a língua entre os dentes, tipo de cebola, sabe? Tipo isso. Mas quando você vai conversar, você não lembra de fazer todo esse paranauê todo, entendeu? Então vai o ish mesmo, tem gente que fala ik, tem gente que fala ish, e assim vai. O importante é você se fazer entender. Na língua alemã existem 3 casos, que é o acusativo, que é objeto direto, e o dativo, que é objeto indireto. E o genitivo também, que é a ligação de palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ich gebe dir das Brot. Ich, nominativo, gebe dir, dativo, das Brot, acusativo. Quem dá é o nominativo, o que ele dá é acusativo e a quem ele dá é o dativo. Captou? Mas, gente, são pequenos exemplos que eu tô dando, né? Tudo bem que esse vídeo só vai interessar para quem quer um dia morar aqui ou para quem tem interesse em aprender a língua. Para muitos o vídeo não vai fazer sentido, mas tudo bem. E o que pega também, sei que para muitos alunos também pega, é o danado do pronome pessoal. Porque, ai gente, é cansativo. Porque para cada situação você usa um pronome. Tudo bem que no português também a gente, né? Eu, tu, ele, nós, vós, acho que eu tenho que voltar para a escola para aprender português também. O nominativo no Deutsch é em alemão. Ich, du, er, sie, euch, ihnen. Não, vi, esqueci do. Ah, eu vou olhar. Ich, eu, du, tu, er, ele, sie, ela, es, ele ou ela, né? Masculino e feminino. Wir, nós. Ihr, vós, né? Und sie, eles ou elas. E no acusativo e no dativo, isto já muda. Quer dizer, para mim, für mich, eu vou falar no acusativo. Ich liebe dich.
Ich liebe dich. Dich é acusativo. No acusativo vai ficar mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie. No dativo vai ficar mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen. Você tem que atentar que muitos verbos já pedem o acusativo ou o dativo. Aí você tem que memorizar também esses verbos. Por exemplo, ich helfe dir. Então, dir é dativo. Helfe, ajudar. Ai, então, gente, eu tenho só mais uns 50 anos para estudar essa língua maravilhosa. Mas eu chego lá, não vou desistir não, tá? E tem as famosas preposições. Pro acusativo, você escreve, eu vou deixar aqui na tela para vocês, Dogfub. Então memoriza, Dogfub, preposições acusativo. Aí eu vou colocar aqui para vocês, que é o durch, ohne, gegen, für, uns, bis. E para as preposições em dativo, memorizem uma musiquinha para quem está estudando. Aus bei mit seit von zu, immer mit dem Dativ, gegenüber. E tem o famoso trennbar, onde o verbo é separado do prefixo. Por exemplo, ich wache 7 Uhr auf. Mas o verbo é aufwachen. Então, como é o trennbar, eu catapulto o auf lá para o final da frase. Então, eu também tenho que saber quais verbos são trennbar, ou seja, o prefixo é separado do verbo. Eu tenho que saber, porque quando eu vou falar a frase, aí eu preciso separar ele, né? E colocar no lugar certo, porque normalmente o verbo no alemão é sempre na segunda colocação. Então, um outro exemplo. Ich hole dich am Bahnhof ab. O verbo é abholen, que é pegar. Eu te pego na estação de trem. Um outro exemplo é Ich rufe dich an. O verbo é anrufen, ligar, né? Eu te ligo. Então, e existem vários verbos que são separáveis do prefixo. Agora chega de falar muito sério, que eu tô muito séria. Eu vou colocar para vocês agora umas expressões engraçadas em alemão, que eu não sei se algum dia eu vou conseguir memorizar isto, porque quando a gente está aprendendo uma nova língua, eu acho que os mais difíceis é a gente entender piada, aprender frases engraçadas, aquelas frases prontas que a gente tem na ponta da língua, tipo onde o Judas perdeu as botas, entendeu? Wir haben keine Schweine gehütet, que significa nós não criamos porcos, tipo assim, nós não temos intimidade. Então você tem que se dirigir à pessoa com outras formalidades, entendeu? De senhor, senhora, ou você não tem intimidade para aquela pessoa. Então a pessoa vai falar para você: Wir haben keine Schweine gehütet. Já pensou se alguém falar isso pra mim? O pessoal sai correndo, vira avestruz e enfia a cabeça no buraco. Eles gostam de usar expressões com porcos, né? Kein Schwein war da. Que significa? Lá não tinha nenhum porco. Aí significa que se não tinha porco, muito menos pessoas. Tudo isso para dizer que lá estava vazio, que não tinha ninguém. Aí não é mais fácil falar niemand war da? Ninguém estava lá. Aí não, tem que falar Kein Schwein war da. Nenhum porco estava lá. Só se fosse palmeirense. Brincadeira. Outra frase engraçada, que essa eu vou ter que ler, porque essa eu não decorei. Wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Que significa lá onde a raposa e alegre. Pô, alegre. Lá onde a raposa e a lebre deram boa noite uma para outra. Para dizer que fica lá nas casas do Cafundó, lá onde o Judas perdeu a bota. Gente, alemão, inglês, português, seja lá qual for o idioma que você estiver aprendendo, para uns vai ser mais fácil, para outros nem tanto, mas o importante é você se dedicar. Mesmo por anos, eu acho que é difícil falar uma língua totalmente fluente. Se você tem facilidade para aprender um idioma,
comenta aqui embaixo e me dê dicas, porque eu não consigo, eu não tenho essa facilidade. Mas eu já tenho orgulho de mim, pelo pouco que eu consigo me virar aqui, entendeu? Porque no início eu dependia do meu marido pra tudo. Pra ir no médico, ele tinha que ir comigo. Hoje não, eu já me viro, eu vou sozinha, mesmo falando tudo errado, eles conseguem me entender aos pouquinhos, entendeu? Hoje eu não tenho medo, eu me jogo mesmo falando errado, eu tento. E é isso que vale. O importante é você já conseguir se virar sozinha para resolver pequenas coisas, um dia de cada vez, street for street, step by step. E assim vai. Persista, não desista. Um dia a gente chega lá. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma palavrinha para vocês, quem quiser brincar, para tentar falar essa palavra, que é considerada uma das palavrinhas mais chatas de se falar. Por mais que eu fale, os meus sogros sempre dão risada quando eles dão risada brincando, entendeu? Não é por maldade. Porque eu sempre peço para eles me corrigirem quando eu falo errado, tal. E quando eu sempre tento falar essa palavra, eles sempre dão risada. Eu vou chamar eles aqui. Mas eu vou tentar falar, eu vou falar uma vez para vocês sem eles estar aqui e eu vou estar falando errado, que certeza, quer ver? Das Eichhörnchen. Eu acho que é isso. Das Eichhörnchen. Que significa aquele esquilinho, bonitinho, pequenininho. Palavras que tem CH, o H, ou aquele umlaut, que são aqueles 2 pontos entre o A, o E, o O, que já muda a pronúncia, também é muito difícil para mim. Wo ist Marianne? Die kommt auch gleich, denke ich doch. Mhm. Sollen wir beide reinkommen? Ja, vorsichtig. Naja. Erst noch laufen? Hm? Noch laufen? Nein, ne? Ja. Lass Mutter erst kommen. Ich habe gesagt, das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Ja? Ich habe es nicht gesagt. Beinahe. Ne, sag, Papa. Das Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja. Né? Besser. Eu falei que eles sempre dão risadas quando eu falo. Fertig. Dankeschön. Mas então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreva, dê aquele like para ajudar aqui o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bis nächstes Mal. Tschüss.